continente africano possui uma ligação social, étnica, histórica e cultural muitíssimo forte com o nosso país. Inúmeros traços e manifestações da cultura das sociedades africanas podem ser facilmente localizadas em nossas tradições e a própria história do Brasil se faz intimamente ligada à África em vários momentos. Dessa forma, é fato que não se pode pensar o nosso país sem com isso evocar esse continente e vários de seus elementos. Porém, apesar de todas essas inúmeras ligações entre essas duas regiões, é perceptível que grande parte da população brasileira tem pouco ou nenhum conhecimento a respeito do continente africano, suas histórias e culturas. Para isso, trazemos uma análise mais profunda sobre os imaginários em torno do continente africano, divulgando um formulário com perguntas que normalmente possuem respostas que costumam ser equivocadas, mas muitas vezes essas pessoas sequer compreendem que existe um outro lado da história contado, devido a toda a construção de um imaginário que já foi até estabelecido como uma verdade absoluta. É preciso lembrar que a história da África muitas vezes não é dada nas escolas e, quando é ensinada, não possui tempo suficiente para explorar tamanha diversidade e desconstruir a narrativa de uma história única. É possível notar, por exemplo, que a maior parte do conteúdo ensinado está direcionado apenas ao contexto imperialista europeu, período de exploração do continente e tráfico de escravizados, sendo que há muito mais que esse recorte histórico para ser ensinado. Selecionamos algumas respostas que obtemos ao divulgarmos um formulário de pesquisa sobre esses imaginários comuns construídos em torno do continente. O apagamento da memória e a construção de um imaginário ocorre devido a um interesse político por aqueles que colonizaram e exploraram o território. Mas esse processo não é imediato e é possível identificar nele uma dupla construção, tanto a da identidade do europeu imperialista quanto a do nativo a partir desse contato. Essa visão homogeneizadora, essa visão inferiorante, essa visão racista, né, que eu acho que é isso quando a gente vem falar, a ideia científica de raça é criada e é desenvolvida e é divulgada nesse período, é uma coisa muito mais século XIX. E isso é muito próximo da nossa realidade agora. Ela é muito próximo da nossa realidade. E essas ideias elas foram utilizadas para controle do continente e foram utilizadas para controle das pessoas que finalmente conseguiram essa liberdade na diáspora. Ao falarmos de imperialismo e exploração do continente africano, é preciso lembrar que estamos falando sobre vidas, não de objetos. É de extrema importância perceber que há distinções entre a história do continente anterior ao processo da escravização, histórias do período do comércio de escravizados e o pós-abolição. Todas essas partes são extremamente complexas e singulares. A pessoa ela se tornava um escravo quando ela era escravizada e vendida. Até ali ela era um africano. Essa confusão de achar que os europeus olhavam para as pessoas africanas e achavam que todo mundo era um escravo, não é verdade. Eles não assim, eles se utilizavam dessa percepção até eugenista, que vem depois, né, dessa teoria de raça, mas a teoria de raça científica, ela vem depois, ela é de 1866. Então você não olhava uma pessoa com uma pele, diferente da tua e pensava assim: "Ah, essa pessoa, ela tem uma qualidade intelectual pior do que a minha". A gente tem que pensar que essa estruturação começou a acontecer com o processo de neocolonização, porque eles precisavam disso. Eles precisavam de uma estrutura. Tais imaginários negativos e o desconhecimento sobre o continente africano trazem vários problemas quando se trata de temas sensíveis que têm forte impacto até hoje nas realidades de ambos os lados, como é o caso da escravidão e o tráfico de escravizados, assim como suas consequências, que por se tratarem de uma questão política e social extremamente atual, faz com que tais imaginários e desconhecimento geral a respeito da África sirvam como ferramentas para determinados projetos políticos que visam apagar a dívida histórica para com a população afrodescendente e deslegitimar o movimento negro e suas várias lutas no Brasil hoje. A presença de um discurso racista e que não reconhece a vasta história do continente africano é atualmente utilizada por líderes e governantes, como é o caso da repugnante fala do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.
Porque essa polícia nos dividia no Brasil, de brancos e negros, de homens e mulheres, nordestinos e sulistas, homossexuais. E o que o senhor propõe para resgatar a dívida da escravidão, deputado? Mas que dívida? Eu nunca escravizei ninguém na minha vida. Não, o senhor não, mas o país escravizou. Olha só. Se for ver a história realmente, o português nem pisava na África, eram os próprios negros que entregavam os escravos no... Não, pisava, pelo amor de Deus. Mas isso aí era uma briga. Quem perdia a guerra... Os portugueses é que faziam o tráfico. Faziam tráfico. Os ingleses faziam tráfico e traziam os negros na costa também. Eram entregues pelos próprios negros. Mas eles pagavam. Pelo amor de Deus. Pagavam para isso. Aí, que dívida é essa? É uma Nós dívida temos hoje histórica. em dia, eu acho que misturado no Brasil, né? Os Estados Unidos pagou essa dívida, vem pagando. Mas que dívida é essa, meu Deus do céu? Para falarmos de escravidão e o processo de exploração do continente africano, é preciso desconstruir algumas barreiras dos imaginários. A temática é muito mais complexa do que a maior parte das pessoas costumam pensar, já que aborda um processo longo em um grande período de tempo e que foram processos distintos em diversas regiões do continente, com influência interna e externa. A gente tem que fazer uma mudança de olhar e olhar a África, toda a sua história, pré-escravidão, escravidão e pós-escravidão, com a complexidade que é necessária. E a gente está falando de grupos diversos, estamos falando de histórias diversas. O que estava acontecendo na Baía do Biafra e na Baía do Benin, dentro do período de escravidão, não era a mesma coisa, e não era a mesma coisa antes, não vai ser a mesma coisa depois. Então, é olhar. Então, assim, a África não é um lugar só de pessoas negras, não é. A África não é um lugar só de escravidão, exatamente não. É um continente absurdamente... que tem uma história super longa, como qualquer outra parte do mundo, e a gente está falando, quando a gente fala de escravidão, a gente está falando de um período bastante específico. E a África também não é só pós-colonização europeia. A palavra escravo ou escravidão não é suficiente para abarcar todas essas formas. Então, muitas vezes a gente usa o termo escravo como uma espécie de sinônimo para um conjunto de relações que as pessoas que as viviam classificariam de formas diferentes, né? E isso nos faz projetar o modelo de escravidão atlântica no continente africano. No geral, a escravidão do continente africano passou por 3 grandes momentos. O primeiro deles refere-se às antigas sociedades de linhagem, onde os mais velhos de cada linhagem, matriarcas e patriarcas, detinham poder político e controlavam o acesso aos meios de produção e reprodução. Nesse momento histórico, não havia uma classe de escravos definida, não sendo essas sociedades escravocratas. Muitas vezes tinham-se outras relações de dependência além da escravidão, como o penhor de pessoas e o próprio casamento ou concubinato. Fato que explica a grande demanda por mulheres em condição servil, já que a principal questão aqui era aumentar o número de indivíduos controlados para diretamente aumentar o poder individual ou do grupo familiar. Esses dependentes eram mobilizados de acordo com o interesse do grupo de linhagem, amando sempre dos mais velhos, podendo ser utilizados no campo, para a caça, na defesa de cidades ou de cerimônias religiosas. Muitas vezes também essa relação vai se desenvolver como uma dependência dentro de uma linhagem, ou uma linhagem familiar, ou ser agregado a uma linhagem familiar, né? Significa que o indivíduo não tem um controle absoluto sobre si próprio, sobre as suas vontades, mas ele também não é um produto de uma outra pessoa. Havia também uma escravidão de linhagem, sociedades que não eram islamizadas na África, mas que em guerras internas produziam escravizados, mas a ideia era mais ou menos próxima da escravidão islâmica, né? Sobretudo de mulheres, os homens tendiam a morrer nas guerras, né? Mas as mulheres eram aprisionadas, transformadas em cativas e produziam filhos que eram incorporados à linhagem como soldados, ainda como cativos. Em 2 ou 3 gerações havia uma chance de alforria, mas essa incorporação é sempre uma memória da escravização, sempre ficava. Já o segundo momento está relacionado com o mundo islâmico, que a partir do século VIII vai se configurar um importante agente da escravidão e comércio dos escravos africanos.
Nesse contexto, a religião desempenhava um papel determinante, pois muçulmanos, na maioria das vezes, não podiam ser escravizados, apenas os pagãos. Assim, a escravidão era encarada como um meio de purificação e salvação dos infiéis. Devido a essas configurações religiosas, a maioria dos escravizados eram prisioneiros de guerra de outras nações, de modo que vai se desenvolver uma intensa rede de comércio de escravos por várias rotas que iam desde o Saara a localidades ao longo da costa africana. E nesse contexto, a África se torna uma das mais importantes fontes de escravos para o mundo islâmico. Aqui, os papéis desempenhados pelos escravos eram bem diferentes daqueles que as sociedades de linhagem utilizavam. Eles eram utilizados nos serviços administrativos, domésticos, militares, em algumas atividades produtivas, além do papel especial dos eunucos, que atuavam em funções administrativas ou como fiscais de haréns, e das mulheres que geralmente ou iam para atividades domésticas ou para esses haréns. Os filhos de concubinas com seu senhor eram libertos, assim como a maioria dos filhos de escravos, fato que demonstrava que havia uma clara distinção entre escravos e libertos e que a necessidade de se restabelecer o número de cativos era constante. Mas é importante notar que no contexto islâmico não houve a formação de uma classe de escravos com a mesma consciência de classe própria, e nem o surgimento de um sistema econômico e social baseado plenamente na escravidão. O modelo de escravização, gerido pelas sociedades islâmicas, principalmente, né, vai se desenvolver esse tráfico transsaariano, que vai ter diversas dimensões. Se no mundo atlântico há um interesse maior por homens, o trabalho masculino, nas sociedades africanas, o trabalho de lavrar a terra, na maior parte das vezes, era um trabalho feminino. Então havia um interesse por mulheres escravizadas para o cultivo agrícola, né? Enquanto que os homens, quando eram incorporados, muitas vezes eram incorporados como força militar, ou eram castrados também para serem incorporados como eunucos e cuidarem de haréns, enfim. Então as relações de trabalho também serão diferentes. Você tem uma justificativa muito parecida, nem a escravidão mediterrânea católica, nem a muçulmana, justifica escravizar para converter. Eles usam uma noção parecida de guerra justa. Você justifica conquistar para poder pregar a palavra. Mas aquele que resiste a essa entrada, né, no processo de guerra, você pode escravizar as pessoas. A escravidão ela é legítima nesse contexto, mas nos dois casos o escravizado ele deveria ser convertido, né? Ele poderia se converter, se tornar católico ou se tornar muçulmano. É uma escravidão que não é economicamente fundamental para nenhuma das duas sociedades, né? Tem uma justificativa religiosa e pressupõe uma incorporação do escravizado, mas como escravizado, né? na religião universal, né? Na religião do livro, né? Seja o catolicismo, seja o islamismo. O terceiro momento tem a ver com o tráfico atlântico de escravos, que se inicia a partir do século XV. O fator islâmico já havia causado várias alterações no ambiente africano, principalmente em relação à escravidão e o comércio desses escravizados. Porém, é com a chegada dos europeus e o início do tráfico atlântico que tais questões serão levadas a um nível nunca visto, com exportações de escravizados numa escala que sobrepunha todas as anteriores e causando inúmeras alterações internas na instituição de escravidão na própria África. O impacto europeu foi o mais intenso e em um período mais curto do que o dos muçulmanos. Ele modificou o estilo da escravidão nas sociedades locais, dando-a um papel cada vez maior na economia e tornando-a uma importante instituição da sociedade. Isso se deu porque as grandes demandas europeias do tráfico atlântico incentivaram a formação de um comércio sistemático de capturas de cativos. Nesse processo, houve verdadeiramente uma plena institucionalização da escravidão, que foi transformada num modo de produção distinto. A exportação ou a exploração interna eram duas realidades possíveis para um escravo africano. A demanda muçulmana e interna africana
era preferencialmente por mulheres e crianças, enquanto para o comércio europeu, homens eram a maioria. Mesmo aceitando que a escravidão existia na África antes de todos esses processos, é inegável que ela se constituía como um aspecto marginal às estruturas sociais. Foi com a influência do islamismo e do comércio europeu, interagindo com o ambiente nativo, que a dinâmica da escravidão foi afetada, provocando o surgimento de sociedades escravocratas e levando à transformação desta em uma instituição fundamental. A escravidão na América teve um caráter mais violento do que a escravidão no continente africano. Relatos de espancamento de pessoas escravizadas, de uso da força física, né, sobre a outra pessoa, considerando que essa outra pessoa seria uma coisa, basicamente, e não uma pessoa, difere bastante do tipo de relato que a gente tem da escravidão nas sociedades africanas. Acho que isso não tem a ver com ser mais ou menos brando, mas tem a ver com uma paulatina desumanização da pessoa escrava no continente americano, em detrimento do continente africano. Então, são relações fortes, são relações de submissão, são relações marcadas pela violência, uma violência estrutural em qualquer tipo de escravidão. Não são hierarquizáveis, como uma melhor do que a outra, né? Mas elas têm características um pouco diferentes e me parece que a escravidão atlântica é mais violenta nesse sentido, né? Não que a outra não seja violenta, acho que tá claro isso que eu quero dizer aqui, né? A escravidão atlântica de plantation, ela vai ser uma escravidão, primeiro, para produzir mercadorias em grande escala, então ela vai mudar a escala da demanda, vai criar um círculo de comércio transatlântico, né? E com isso vai produzir uma profunda transformação, né, nas regiões africanas que vão começar a fornecer esses cativos, né? A escravidão vai se tornar a principal força de trabalho de todo um sistema econômico americano, né? Então, essa escala, primeiro, ela impacta 3 continentes, né? Ela cria esse fenômeno que é da hierarquização e da racialização das pessoas desses três continentes. As outras sociedades, apesar de haver redes de tráfico, eles não alimentavam sociedades escravistas, mas sociedades que tinham escravos, que reconheciam a escravidão, mas que eram elementos periféricos da sua estrutura. Apesar de todas essas grandes estruturas, tanto estrangeiras quanto internas, de escravidão e escravização, é importante notar que movimentos de resistência a essa realidade por parte dos africanos sempre existiu, tanto na África quanto na América. A questão não é se a escravidão era aceita ou não aceita, mas como cada sociedade produzia um regime jurídico que comportava a escravidão e quem eram as pessoas que podiam ser escravizadas e sob quais circunstâncias. É o conjunto desses elementos que nos permite pensar as formas de resistência, né? Seja uma forma de resistência intelectual, seja uma resistência legal na forma da lei dessas sociedades, como o Tratado do Ahmed Baba, seja um conflito direto militar, né, para se emancipar ou para evitar ser cativo, ou seja, a própria fuga. Fuga tem, todas as sociedades escravistas têm fuga, né, formas de acampamento de escravos fugitivos, mocampos, quilombos, isso tem em toda a América. Onde há escravidão, esse tipo de situação acontece. O medo de revolta escrava, todo mundo sempre tem, né? Toda sociedade escravista tem, tanto que a lógica é quase sempre na escravidão que é feita em guerra. Você escraviza as mulheres, mas mata os homens ou vende para muito longe, tipo para a América. Muitos fatores poderiam levar o indivíduo a se tornar escravo, mas quase sempre se tratava de um processo de violência, sendo a guerra uma das principais delas. Nelas, as obtenções de escravos poderia ser apenas por uma consequência, mas também poderia ser sua causa. Além disso, a escravidão poderia ocorrer como castigos penais para crimes como assassinato, furto, adultério, feitiçaria, por dívidas, por raptos, ou até ser voluntária, quando o indivíduo não era capaz de assegurar sua própria sobrevivência. A gente pode ter sociedades que têm escravos, mas que não são sociedades escravistas. Ou seja, não há um modo de produção assentado
na mão de obra escrava ou no mercado, no tráfico de pessoas escravizadas. Então, por exemplo, numa sociedade na qual há escravos, mas não necessariamente há um mercado ou modo de produção escravista, o sujeito cometeu um crime. Na justiça local, uma das formas passíveis de pena é a sua escravização, seja por tempo indeterminado, no caso de ter matado alguém, ele se torna cativo da família da pessoa que ele matou, por exemplo, seja durante um tempo específico em função da gravidade desse crime, né? Conflito entre dois estados africanos, o derrotado pode ter os seus guerreiros, as pessoas, enfim, que estavam envolvidas no conflito, escravizadas, através de conquista militar, e incorporadas no exército vencedor. E elas passariam, então, a compor outro exército e continuariam sendo guerreiras, atuando nesse exército. É importante salientar que a ideia de que os africanos escravizavam seus próprios irmãos é falsa, já que a maioria das vezes eles escravizavam seus inimigos, seja através de guerras, sequestros, manipulação de instituições políticas ou religiosas e outros, servindo às demandas do mercado externo ou interno. E muitas das vezes tratando de grupos étnicos diferentes, com pouca ou nenhuma relação entre si. E fazer tal análise errônea seria colocar as múltiplas etnias e civilizações africanas como sendo um único todo homogêneo, sem suas particularidades e diferenças internas. O que uma pessoa da região centro-ocidental, falante do quimbundo, por exemplo, de uma língua muito falada de Angola, teria em comum com uma pessoa da região lá ocidental, mais para cima, mais para o norte, do Senegal, falante da língua Wolof, por exemplo, que era muçulmana, e essa daqui era praticante de religiões marcadas por relações e cultos ancestrais. Não tinham nada em comum, né? E num contexto em que a imensa maioria das pessoas, quase todas as pessoas eram negras, não significava nada ser negro. Ser negro vai ter esse sentido de africano no mundo atlântico. O designativo da cor, né, vai ser um elemento marcante para as relações sociais. Porque a escravidão não era algo atribuído aos seus irmãos, era algo atribuído ao seu diferente, principalmente quando a gente está falando de uma escravidão militar, de uma conquista militar, né? É o outro povo, é a outra cultura, é o outro estado. Se a gente for inverter, por exemplo, essa frase, pensar do ponto de vista branco, a gente poderia dizer que a Primeira Guerra Mundial foi um evento no qual os brancos se matavam. Os brancos matavam seus próprios irmãos. Faz algum sentido? Isso explica a Primeira Guerra Mundial, de alguma forma, dizer que os brancos matavam seus próprios irmãos? Absolutamente nenhum. E o que essa frase sobre os africanos escravizavam seus próprios irmãos nos faz com que nós sejamos induzidos a um erro. São povos diferentes que guerreavam entre si. Ou você fala assim, o alemão matou o francês, eles estão fazendo guerra entre si. É olhar de novo a diversidade. A escravização doméstica, por muito tempo, ela era muito mais uma consideração, muito mais parecida com o que existia no regime feudal na Europa. Uma cabeça de Estado, né, um chefe local, que tinha um controle de uma população. E aquela população ela não era livre. Mas não eram corpos que você controlava com o intuito de você exaurir aquele corpo até o final, né? Você controlava, são controles de corpos, como o controle dos corpos das mulheres, para ter mais filhos, era o controle de corpos para o trabalho, mas não era um controle de um corpo onde aquela vida era completamente irrisória. Obviamente a gente está falando de pessoas sem liberdade, mas era uma outra condição. Falar e tratar todas essas condições como se fosse a mesma coisa é muito complicado, porque a gente está falando de processos bastante distintos. Durante esses movimentos, surge o processo de desumanização, inferiorização e racialização do negro. Inicialmente, acredita-se que não havia distinção racial pelos muçulmanos em relação aos diferentes povos que eles escravizavam. Mas, com o tempo, alguns estereótipos negativos foram se estabelecendo, resultando numa hierarquização dos escravizados, na qual o negro estava no nível mais baixo. Construindo, dessa maneira, as bases ideológicas, religiosas e de um racismo científico que irão afastar o negro da sociedade e, consequentemente,
dar o fundamento para não só sustentar a prática socioeconômica, mas também a justificativa jurídico-religiosa da escravidão racial. No século XVII, eu queria lembrar isso, tem uma cronologia. Não é o racismo que justifica a escravidão de africanos, mas é a escravidão de africanos que cria o racismo contra o negro. Se torna estrutural, né? Ele passa a ser estruturante para as pessoas tolerarem o horror, que realmente são sociedades, né, construídas em cima de uma situação de horror. O racismo se estrutura como base da indiferença a esse processo. É o racismo que é produto da escravidão. Então, o tráfico atlântico produziu, principalmente nas Américas, né, sociedades altamente desiguais, de emprego, trabalho, renda, comida, casa, educação, enfim, de forma muito desigual. E essa desigualdade é fundamentalmente racial. 300 anos de escravidão na Bacia Atlântica fizeram com que fosse naturalizada uma condição de subalternidade das pessoas negras nessa sociedade. Para desconstruirmos esses imaginários estabelecidos, é preciso pensar em algumas possibilidades através da educação. Afinal, é a partir da sala de aula que construímos mentes críticas capazes de compreender as complexidades sociais e entender as diferenças entre as construções do imaginário elaborada pela visão do colonizador. É preciso compreender também a demanda necessária imposta pela falta de acesso à educação de qualidade e o ensino de história sucateado no Brasil, a desvalorização da profissão, a hiperaceleração do ensino e o impacto de falas negacionistas propagadas por quem nos governa são barreiras a serem ultrapassadas. A coisa mais importante, que é parar a generalização. Você não vai estudar África, você vai estudar algo em África. Então, é trazer esse olhar para o continente como parte do todo. Eu acho muito importante a gente pensar em história da África em si, mas eu acho também importante pensar a história da África como história global, como história. Eu acho que cada vez tem mais gente pesquisando história da cultura afro-brasileira, né? São grupos fortes, grupos ligados, né? Os próprios, já tem quilombola na universidade, jongueiro na universidade, tem estudante na escola de samba, então eu acho que a gente tem de um lado, isso passa pelas próprias pessoas envolvidas nessas tradições culturais terem acesso aos lugares de produção de conhecimento e de divulgação do conhecimento. Eu acho que isso já acontece um pouco e tem que acontecer muito mais, né? Existem, né? As alteridades existem, a gente, para conseguir entendê-las num pé de igualdade, a gente tem que colocar todo mundo no mesmo tempo, né? A gente tem que se perceber como habitantes de um mesmo mundo no mesmo tempo. E um olhar para o outro e aprender, né? Então, esse olhar de maravilhamento em relação ao legado da história, ao que o continente africano tem a ensinar, ele é fundamental, né? Ele pode dialogar com esse olhar crítico em relação ao continente europeu, mas não é para jogar fora a Europa, né? Eu acho que é para colocá-los num patamar de trocas não desiguais, né? Pelo menos a descolonização das mentes está colocada como pauta política. Eu acho que só isso já é meio caminho. A outra metade, vamos ver como será. Buscar estratégias para transformar o conhecimento histórico em algo mais acessível para a sociedade. Então, a gente precisa de recursos de mídia, principalmente, para que esse conhecimento não circule somente entre nós, na academia. Mas nós teremos condições de propagar um conhecimento acadêmico, né, sobre a escravidão e confrontar um senso comum que é, ao longo da nossa história, elemento de justificação das desigualdades raciais que existem na nossa sociedade. Então, acho que o caminho é a comunicação nas suas diversas esferas e o investimento cada vez maior nosso, né, da nossa parte, enquanto historiadores, na história pública.
semero.